Bom dia, pessoal. De volta aqui, como combinado com vocês, né? Obrigado aí pelas curtidas, pelos novos inscritos. Foram mais de 100 visualizações, né, em 2 dias. E os inscritos não chegam tão perto dos 50. Porém, eu vou manter a meta, tá? Eu vou repetir a meta nesse vídeo ainda. Depois eu vou aumentar. Vamos fazer isso aqui igual ao treinamento. O atleta aguenta mais, vamos subindo o sarrafo, vamos aumentando a dificuldade. E isso faz com que o canal cresça, né? Que se profissionalize e que eu possa continuar contribuindo com vocês e trocando essa experiência. Eu gostaria de falar, porque muitas vezes pessoas se inscrevem ou recebem os links aí e talvez nem saibam quem eu sou, né? Então eu tenho vídeos aí atrás com os currículos, tá? Recentemente tem também os últimos clubes. Eu já tenho 21 anos de profissão e sempre trabalhando aí em clubes, principalmente da Série B, 5 times na Série A e 4 passagens no exterior. Mas então a gente está aqui para passar um pouco da experiência e falar um pouco de preparação física, voltado principalmente para assuntos internos, assim, bem corriqueiros do futebol, da preparação física, que vocês dificilmente vão encontrar em livros ou com alguns profissionais que não são do futebol, porque essa é uma vivência nossa e a gente que acaba tendo essa condição de dar esse feedback para vocês do que acontece na preparação física no futebol profissional e, consequentemente, a gente pode levar para a base também. Tema de hoje: aquecimento de jogo e aquecimento de treino. É um tema muito importante para mim, na minha visão fundamental na preparação física moderna. E então comecemos com aquecimento de treino. Vou dizer da minha estratégia, do que eu faço, tá? A gente elaborou um modelo aí há muito tempo atrás, eu e o Cezinha, né, que eu já falei para vocês, do fisiologista que faleceu lá no Voura Chapecoense, mas que era um grande guru que eu tinha. E nós vimos que o futebol já estava entrando nessa tendência de trabalhos técnicos, muita coisa voltada dentro do treino para trabalhos com bola, e a gente tinha que criar uma alternativa de manter os atletas treinando de forma bem intensa e com fácil controle, né, monitoramento, porque antigamente não tinha os recursos, muitos clubes hoje não têm base, às vezes não tem, e você vai para o treino só técnico e não consegue ter a certeza da evolução do seu time. Então a gente começou a fazer os aquecimentos como mini treinos físicos. Como que é isso? Todo aquecimento, além do objetivo principal de preparar para a atividade seguinte e principal do treino, ele tinha conotações de incremento, de ganho físico para o condicionamento dos atletas. E assim a gente monitorava, baseado inclusive nos treinos principais daquela valência. Como que funciona? Digamos que eu faço um intervalado para ganho de resistência aeróbica, um intervalado de 400 metros, 10 sessões, 10 tiros de 400. Beleza? Essa seria uma sessão de treino completo para preparação física. Se eu vou usar os mesmos 400 no aquecimento de treino, eu tenho que respeitar alguns princípios. Esse tipo de trabalho gera dor muscular tardia, então ele não pode estar muito próximo do jogo. Então a gente coloca ele lá no início da semana. E outra coisa, eu não posso fazer os mesmos 10 porque eu vou trazer um volume muito alto para o trabalho completo. Então a gente dividia os treinos físicos principais em 3 partes e executava no aquecimento 1/3 do treino físico. Então 10 tiros, né? Não dá para dividir em 3, vamos fazer 3 ou 4. Então esse era o nosso aquecimento.
Então nós fazemos a parte de ativação, de mobilidade, de flexibilidade, alongamento, como queiram, e na sequência a gente já entra na execução desse tipo de trabalho. Então os 4 tiros de 400 metros. De que forma? Fica chato você fazer intervalado girando 5 minutos antes do treino, por exemplo, de campo reduzido. Não combina, fica feio, né? Fica estranho. Bora para um bate-volta, bora para um joguinho monitorando 400 metros, ou então faz 2 minutos de joguinho e corre 200 metros para totalizar os 400. Aí cada um cria o seu, mas você consegue desenvolver a parte física sim. Se você repetir isso mais uma vez, então, digamos, segunda e quarta, você já consegue um volume de 8. Praticamente você já fez um treino físico e vai dar o mesmo volume que se você fizesse uma única sessão com os 10 tiros. Entenderam? Então o objetivo é o seguinte: não temos tempo para trabalhar. O treinador trabalha muito com bola, quer trabalhos técnicos. Nós não temos treinos físicos especificamente, uso o aquecimento como treino físico. E aí pega o volume e tenta fechar ele durante a semana. Então eu não vou fazer os 10 num dia, mas eu faço 4 e faço 2 num complemento após um treino que dá para fazer, alguma coisa. Se for um dia de um treino com o mesmo princípio, ou então pode ser ao contrário também, às vezes um dia de trabalho de força que tem menos desgaste neural, né? Assim, desgaste emocional também, chama os caras no final e complementa, também dá certo. Como eu já falei para vocês de aquecimento lá atrás, o princípio aqui segue o mesmo, tá? Então o que eu faço? Eu pego um dia do jogo e faço a programação de trás para frente em relação à parte física e os aquecimentos apenas. Em relação à parte da programação técnica, viagem, logística, tudo isso, a gente segue a programação de início para o final, para o dia do jogo. Por que eu faço isso? Porque na minha análise, e segundo alguns estudos recentes muito importantes, os trabalhos e os estímulos de velocidade e força explosiva na véspera e antivéspera do jogo trazem respostas muito positivas para o jogo, principalmente em termos de número de acelerações. Então, o Barcelona, inclusive, tem um estudo legal desse. No Brasil também já tem um outro estudo desse, onde você, executando estímulos de velocidade na véspera, você consegue aumentar o número de sprints no dia do jogo e você também consegue aumentar a velocidade desses sprints. Isso já é uma coisa que a gente já trazia da literatura, né? Só que sem essa averiguação, vamos dizer assim. Hoje, com os monitoramentos, fica fácil de você comprovar isso na prática. Mas fisiologicamente a gente já tinha essa precisão de afirmar que o estímulo de velocidade te trazia essa memória muscular e te levavam dessa forma para o jogo. Sendo que na Europa, dentro da periodização tática, eles usam algo parecido já com isso, onde eles mantêm a intensidade durante toda a semana e baixam apenas o volume. Então, conforme chega próximo do jogo, mantém-se a intensidade, mas os intervalos entre as sessões durante o treino são maiores, são respeitados corretamente para que se tenha uma recuperação e uma ressíntese completa ou quase completa. Isso é muito difícil no Brasil, vou falar para vocês, dependendo do treinador é muito difícil. Eles muitas vezes querem aplicar a periodização, porém não respeitam essa parte da intensidade do volume, que são fundamentais para que você tenha êxito no ganho físico, tanto durante a semana quanto no local e no momento principal, que é durante o jogo. Tá? Então isso, como eu falei anteriormente, tem que estar muito entrosado, o treinador tem que confiar na preparação física ou entender da preparação física para que vocês elaborem uma estratégia bem legal de treinamentos. Então aí eu venho fazendo isso, velocidade, força explosiva, resistência de velocidade e semana aberta eu posso começar com aeróbico, uma potência aeróbica como eu acabei de falar para vocês, dos 400. E é claro, só deram 4 dias, aí a gente repete, né? Exatamente para ter um volume maior ao fim da semana, sendo que eu priorizo os trabalhos de força explosiva e de resistência anaeróbica, deixando de velocidade apenas para uma única sessão, na maioria das vezes na véspera do jogo. Os estímulos de velocidade eu uso quase todos os dias para finalizar o aquecimento
ou para iniciar, se fosse o caso, um trabalho aeróbico, né? Eu posso até iniciar com coordenação e sprints curtos para depois entrar no aeróbico. Mas se for joguinho, se for fundamento, eu terminaria com os sprints de velocidade, sendo que o objetivo principal não é a velocidade, é apenas estimular e fazer com que o atleta esteja apto para um estímulo logo no início do trabalho técnico, sem ter grandes riscos, porque se preparou para isso. Tranquilo? Eu, inclusive, vou entrar no outro assunto que é para frente. A preparação para o aquecimento, para o treino principal, é muito importante, é fundamental, eu diria, mas existem muitos tabus relacionados a isso. O cara não deu pique e aí lesiona com 5 minutos de treino, de jogo, é porque não aqueceu direito. Gente, isso não existe. Isso não existe. A lesão, ela está sim relacionada a um preparo, isso ajuda, mas a lesão está muito mais relacionada a uma predisposição, a um desgaste, a um histórico, né? Então, ela não está muito... O aquecimento seria o último fator para que ocasionasse essas lesões, no caso, as musculares. Como diz um amigo meu, eu nunca vi trombadinha alongar, aquecer para te roubar e correr depois. A pessoa cai, te rouba e depois sente, aí fica fácil de recuperar. É uma brincadeira, mas é exatamente isso que acontece, tá? Não está associado a isso. Então agora, como que eu vou... Então vamos lá, só para ilustrar. Então dentro dos aquecimentos, da mesma forma, depende muito do tempo de trabalho do treinador. Os volumes semanais também, entre 4, 6, dependendo do treino, no meio de semana até uns 7 dá para fazer. É muito, mas dá para fazer. Então você tem que calcular o seu volume. Os meus aquecimentos batem entre 800 e 1.200 metros apenas, tá? Então, às vezes, num aeróbico eu passaria um pouquinho para 1.400 e 1.500, mas em média 1.000 metros é o volume que eu tenho para 20, 25 minutos de aquecimento. Eu trabalho entre 15 e 25, isso para mim está suficiente. Quando for um treino físico, técnico, onde eu vou alongar a parte física do aquecimento, eu até vou para uns 30, 35, ficando a parte técnica para o treinador mais 30, 35, tá? Mas em média 15 a 25 minutos. Gosto muito e acho fundamental isso, a variação dos treinos. Então eu já tenho isso como característica do meu trabalho e eu mudo quase todos os treinos, quase todos. Dificilmente eu repito, e quando eu repito eu coloco alguma adaptação. Então sempre tem os upgrades. Digamos que eu faço um trabalho de resistência de velocidade em forma de passe, um triângulo, 1, 2, 3 cones. Então toca, recebe, acelera em velocidade. Tem esse treino aí para trás. Se eu fizer isso uma vez, na próxima eu já aumento a distância ou já insiro um segundo triângulo. Então a bola pode ir para cá, voltar nesse, a gente inverter para um triângulo do lado contrário e começar tudo de novo, rodar em 2 triângulos. Entendeu? Então eu vou acrescentando. Então campo reduzido da mesma forma, é 4 contra 2, bota 4 contra 2 com um coringa no meio, põe 3 contra 1, põe mudando de campo, e depois fazendo corrida, divide 3 grupos, um no joguinho, um no fundamento, um na aceleração, um no descanso. Então vão variando os treinos. Isso, primeiro, não deixa ter adaptação do treino, que para a parte física é interessante. Eu já vi um colega falando, mas tem que repetir para eles aprenderem. Concordo, tem que repetir para aprender a execução técnica, mas com objetivo físico é interessante que você não deixe ter essa adaptação. Ao contrário do que eu falei do aquecimento de treino, o aquecimento de jogo ele já tem que ter outra conotação. Este sim, a gente visa um preparo geral, né? Aumentando a frequência cardíaca o mais rápido possível. Então eu já inicio o aquecimento dessa forma, com corridas. E o gesto técnico também tem que estar presente em forma de fundamento, em forma de passes,
Aí vai muito da elaboração do seu aquecimento. Hoje em dia eles estão usando muita finalização, né, para terminar a parte final do aquecimento ali. Então, digamos que a gente sobe a frequência, trabalha a parte de mobilidade, articular, gesto técnico, fundamentos, passes, campo reduzido, para frequência aproximada do jogo também, já trabalhar o específico. E eu gosto de colocar os passes longos, então eles vão para passes longos e depois eu divido o grupo às vezes não divido e vamos para finalização. Fora de casa eu não faço a finalização, porque nós temos menos staffs e fica difícil de buscar as bolas e a gente acaba perdendo bola. Então eu não faço, só faço a finalização em casa. E mesmo assim eu divido, o pessoal que não vai iniciar o jogo eu ponho num quadradinho com auxiliar técnico, aplicando lá um trabalho de campo reduzido, porque senão fica muita gente e acaba que aqueles que vão iniciar o jogo e precisam realmente ali testar, né, calibrar o chute no início, o cruzamento, executam um pouco, porque tem muita gente. Como essa parte de finalização dura de 2 a 3 minutos, então eu deixo um grupo menor. A gente inicia com cabeceio de zagueiro para lateral cruza, os meias e atacantes finalizam. Tem jogos também que requer uma emoçãozinha a mais, ou um suspense a mais, uma final, uma decisão, com a sala de aquecimento muito boa, às vezes a gente fica mais no vestiário também. Então assim, acaba tendo um aquecimento interno, né, um modelo de aquecimento interno, que é muito parecido, porém não tem o joguinho nem os passes nem finalização. Mas tem a ativação, tem a frequência cardíaca, a corrida, tem o gesto técnico, tem as acelerações. Mas o objetivo principal não é esse. Aquecimento, vocês têm modelos aí nos meus vídeos para vocês assistirem. O mais importante é não variar aquecimento de jogo. Então, como eu falei, tenho 3 modelos e os atletas se adaptam a esses modelos. Esse sim, eles têm que fazer de core e salteado. Eu falo, eles já sabem, eu apitei, eles sabem que muda, já sabem para onde vão e o que vão fazer. Apitei, bati uma palma para trocar, ele já sabe qual é o próximo exercício. Por quê? Nesse momento, 15, 20 minutos para início do jogo, a concentração e a mente tem que estar toda voltada para a estratégia tática, para o seu rendimento pessoal. Então eles têm que estar pensando nisso, o corpo tem que estar movimentando ali meio que no automático. E por isso que o aquecimento de jogo eu não mudo. E aí vou fazer uma crítica. Não vou a todos os profissionais que fazem isso. Eu estou vendo que é uma tendência, muita gente nova fazendo isso daí e eu particularmente não gosto. Tem gente que está enchendo linguiça no aquecimento de jogo. O cara tem uma semana para trabalhar equilíbrio muscular, desenvolvimento de força de glúteo, mobilidade, flexibilidade. Aí chega na hora do jogo, ele monta um circo dentro do campo e vai fazer uma apresentação, que é basicamente isso que está sendo feito, para que todo mundo veja que ele faz borrachinha, que ele é moderno e faz saltos unipodais e que ele faz mobilidade bonitinha. Pelo amor de Deus, né? Que trem feio, que trem sem objetivo nenhum. Isso não vai trazer rendimento nenhum para o jogo, só está aumentando o desgaste, o tempo de exposição do atleta. E na verdade tem que se preparar para ir para o jogo. Você tem a semana toda para você trabalhar isso. E mais, eu faço tudo isso também e gosto e vejo que é muito importante todas essas formas de trabalhar, todos esses exercícios que eu dei exemplo aí. Porém, você pode fazer dentro do vestiário. Faz mobilidade, faz os cores, faz as flexibilidades, faz liberação miofascial. O cara está fazendo liberação dentro do campo antes do aquecimento ou como parte do aquecimento. Eu acho isso muito esquisito, muito estranho e muito feio. Na verdade é essa. Então assim, não precisa mostrar para ninguém. Quem te emprega e quem vê o seu trabalho, assim, quem vai avaliar seu trabalho, estão dentro do vestiário, você pode ficar tranquilo, estão no seu dia a dia. São os atletas que, se estiverem bem condicionados, vão render e vão mostrar que o seu trabalho é bom. E os diretores, treinadores, que são quem te emprega também, que avaliam o seu trabalho, estão te vendo trabalhar dia a dia. Não precisa você fazer porque o adversário vai fazer, você ficar
Nossa, o meu aquecimento foi curtinho, finalização, chutei, fui pro jogo. É isso que você tem que fazer. Você tem que ter consciência de que isso que é o importante. O resto é encher linguiça. Ficar 30 minutos com o cara antes do jogo lá, dentro do campo, 35, eu tenho visto aí. Eu entro pro campo, o cara já tá lá 10 minutos, eu saio do campo, o cara ainda tá ficando dentro do campo. Muda nada. Se todo jogo que eu fizesse isso, os caras começassem me atropelando, ganhando o jogo de qualquer forma, não é isso que vai ganhar o jogo. Prepara o seu atleta durante a semana e na hora do jogo, prepara ele para o jogo. Ponto. Faz os pré-treinos, pré-jogos, pré-aquecimentos dentro do vestiário, entendeu? Ou faça na véspera. Aí cada um elabora o seu modelo. Isso é apenas uma crítica e é pessoal, tá? Isso é só meu. Eu não faço, não gosto e acho estranho. Mas tem sua importância durante o microciclo, durante a preparação. É fundamental, não na hora do jogo. Mais uma vez agradeço a vocês, espero ter contribuído e bora aí, 50 inscritos, 100 visualizações, eu solto o próximo vídeo. Obrigado por esse anterior aí que vocês bateram a meta. Grande abraço, tchau.